Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da formação iniciática da tradição 3 e 2. Sou o mestre Magnus Anela Morgan, líder da tradição 3 e 2 e mestre do Coven Filhos do Fogo. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de sagrado em nossa tradição. Nós vamos ler o primeiro texto da nossa apostila. Vocês já devem ter recebido por e-mail. Caso você não tenha recebido, dê uma conferida na sua caixa de spam, porque os e-mails já foram enviados antes da liberação da aula. Hoje nós vamos falar sobre o texto A Trindade Divina, que define o sagrado como, primeiro, como uma energia geradora de todas as coisas, que aqui nós vamos chamar de Gaia, a Grande Mãe Terra. Acreditamos sim em Gaia, personificada na Mãe Terra, como uma grande força gerada através do sagrado. E o sagrado para nós é a força geradora de todas as coisas, que se manifesta na nossa Terra, neste plano de existência, através da dualidade. Essa dualidade está expressa na natureza, inicialmente, através das figuras do Sol e da Lua. Mas eles são apenas uma forma de expressão do conhecimento ou do autoconhecimento do ser humano, vamos dizer assim, de nós mesmos, através da evolução da natureza. Quando lá no período paleolítico, no período neolítico, o homem começava a sair das cavernas e se descobrir cada vez mais como um ser da natureza, encontrava na Lua e no Sol algo como uma divindade, mas não especificamente arquetípica, e sim uma força do sagrado, uma força superior, vamos chamar assim. Compreendendo que essa força era uma força de caminho para o autoconhecimento, na nossa tradição, essa dualidade está expressa nas formas de sagrado, através do autoconhecimento. Então, a força gerada dessa dualidade na natureza, nós chamamos de Gaia ou do sagrado. O sagrado vai se manifestar para cada um de nós de forma absolutamente diferente. E por isso, essa interação gera um arquétipo, gera uma ligação com um arquétipo que historicamente, em algum período de uma sociedade, foi transformada, nomeada e personificada em uma das divindades. Para mim, mestre Magnus Anela Morgan, foi Morrigan, a grande rainha soberana, a grande rainha fantasma, a grande guerreira celta. Para a mestre Serena Morgan, coordenadora dos cursos online da nossa escola, se personificou através da divindade Afrodite, uma deusa do amor, da beleza e da sedução. Para cada um de nós, essa egrégora, essa energia vai se manifestar de forma individual e absolutamente pessoal, descoberta através da autenticidade do caminho de autoconhecimento. Mas absolutamente esses arquétipos são sim uma manifestação do sagrado através da força gerada da dualidade. Então, mesmo dentro das deusas ou dentro dos deuses, para nós sempre haverá a energia de dualidade. Essa energia de dualidade não necessariamente quer dizer masculino e feminino, bom e mal, positivo e negativo, mas tem a ver com os conceitos de que para que tudo exista, tudo precisa do seu oposto e complemento. Para nós, em nossa tradição, toda a existência é gerada através da combinação ou recombinação dos 4 elementos. Vamos começar com o texto A Trindade Divina, que fala um pouco inicialmente sobre a deusa. A Grande Mãe representa a energia universal, geradora, o útero de toda a criação. A Lua nos mostra a sua face a cada 7 dias, mas que nunca morre. Apesar de ela se entregar às sombras na Lua Nova, nós não acreditamos na morte dessa divindade, porque a Lua está sempre retornando. Ela se entrega à escuridão dos seus próprios mistérios na Lua Nova, mas logo reaparece, mostrando novamente o poder da criação, representando os mistérios e a vida eterna, enquanto o Sol se entrega muito mais às sombras, enfraquecendo-se durante o inverno. O que nós percebemos é que, dentro da espiritualidade pagã, dentro da espiritualidade bruxa, nós temos um conceito de dualidade expressos através de símbolos, como a Lua e o Sol. Ou seja, dentro da nossa tradição,
A lua e o sol, elas não são necessariamente uma divindade cultuadas como indivíduo, e sim divindades cultuadas simbolicamente, como símbolos, símbolos da evolução humana, que nós vamos ver em um outro encontro de forma um pouco mais específica. Uma vez que a deusa está expressa na natureza, como nós vemos no primeiro texto do nosso estudo, ela tanto é jovem quanto mãe e também anciã, significando justamente ou simbolizando todas as partes e todas as fases da nossa vida e da nossa existência. A mãe, a maternidade, a grande deusa, ela é o útero gerador de todas as coisas. E isso está diretamente relacionado ao autoconhecimento das mulheres e especialmente a ligação da gravidez com o crescimento da lua, onde se acreditava que assim como a lua iluminava os céus nas noites mais escuras, ela iluminava o céu e, consequentemente, a terra, dando ao homem o direito da visão. Ainda na aurora da humanidade, quando o homem começava a se descobrir, a mulher também começava a crescer, ficava redonda e gerava a vida. Então, assim, a mulher ficou ligada à lua e ao sagrado feminino, consequentemente sendo sacralizada. Nós vemos a lua como um mistério. E isso vem também na nossa carga genética. O fascínio pela lua, assim como pelo fogo, que foi uma das maiores descobertas da humanidade, vemos através da lua e da sua sacralidade uma forma de contato com a força que com certeza, se relaciona conosco intimamente, extremamente ligada à nossa energia vital, através das águas. Lembrando que a lua, ela é regente das águas e rege as marés altas, as marés baixas, de acordo com a sua fase, automaticamente ela incide sobre nós também o seu poder. E assim influencia também no nosso dia a dia, influencia também no nosso humor, influencia também na nossa energia. Nós utilizamos esse contato com a lua, íntimo com essa grande força da natureza, de forma a trazer benefícios para todos nós. A lua, então, expressa a força da natureza sobre nós diariamente e pode sim ser uma forma de contato com o sagrado e de sacralização também do nosso dia a dia. No quarto parágrafo do nosso estudo de hoje, nós vamos ler assim: uma vez que a deusa é a natureza, toda a natureza, ela é tanto jovem quanto a velha, e se tornando a chuva fresca da primavera, o berço e o túmulo. Porém, apesar de ser feita de ambas as naturezas, a bruxaria a reverencia como doadora da fertilidade, do amor e da abundância. A reconhecemos e aceitamos também como um lado obscuro, ou também o seu lado obscuro. Em nossa tradição, nós celebraremos a lua como uma força geradora de nossa magia, celebrando da seguinte forma: relacionando esta força do sagrado com 3 fases da nossa vida, ou da vida das mulheres. Ou seja, quando a lua está crescendo, nós chamaremos ela de donzela. Quando a lua está cheia, nós chamaremos ela de mãe. A mulher na sua plenitude. E quando a lua está minguando, ela é a anciã. A anciã ou sábia. A nossa tradição não apenas reconhece as fases da lua, crescente, cheia e minguante, mas também os novilúnios, ou a lua negra. A lua negra não é nada mais, nada menos do que a última noite da lua minguante e a primeira noite da lua nova, quando há total inexistência da sua luz. Ou seja, o novilúnio
assim como a lua cheia, que são os nossos plenilúnios, serão celebrados não como faces claras e escuras da deusa, mas ambas como fases de plenitude da magia da lua. Então, os novilúnios, ou a lua negra, a lua nova, estão relacionadas com os mistérios mais obscuros. Lembrando que os mistérios mais obscuros não querem dizer que são magia negra, ou magia obscura, ou magia das sombras, não querem dizer que são magias negativas, mas uma fase de maior introspecção. Lembrando que a lua ela não tem luz própria, então a lua cheia não é nada mais nada menos do que o reflexo da luz solar, trazendo fecundidade ao poder da lua, visto que o Sol está diretamente relacionado com o masculino, com a energia geradora e nutridora da vida através da Terra, que nós vamos entender um pouquinho mais ainda hoje falando sobre isso. A lua cheia, então, ela é a incidência da luz solar sobre a lua, o reflexo da luz solar sobre a lua, trazendo também o poder da fecundidade e da fertilidade. Esses barulhos que estão ao fundo são o grifo e a Bastet. São os gatos que guarnecem o círculo lua dourado aqui. Então eles vão nos acompanhar, vão fazer barulho durante as nossas aulas, mas eles são nossos guardiões aqui. Depois eu vou trazer eles para vocês conhecerem e a Mestre Serena também. Então, dentro dos plenilúnios, nós vamos estudar o poder gerador de todas as coisas. O que tem uma total relação com o Sol, que está relacionado com a outra polaridade dessa dualidade, aquela que fecunda a Terra e, consequentemente, fecunda a Lua, trazendo, sim, esse poder de mãe da natureza, diretamente relacionado com a magia da nossa tradição. Nos novilúnios, nós vamos falar sobre os mistérios mais obscuros. São as duas celebrações obrigatórias dentro da nossa tradição. Todos os iniciados da nossa tradição trabalharão magicamente nessas duas luas, na lua cheia, nos plenilúnios, e na lua nova, nos novilúnios. A lua crescente e lua minguante estão relacionadas com faces da deusa, donzela e anciã, que são celebrações opcionais dos nossos iniciados. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de celebração da face ou da fase crescente da lua e da face donzela, ou da lua minguante e da face anciã da deusa em nossa tradição. Visto que, como eu já disse, a divindade da lua é muito mais simbólica em nossa tradição e tem como principal objetivo um caminho de autoconhecimento e iniciação do que propriamente de celebração ritualística. Assim, nós só utilizamos a energia lunar para a celebração do nosso sagrado, mas não temos na lua uma divindade específica. Muito pelo contrário, a lua é o símbolo da manifestação da força da natureza em nossas vidas e na Terra, utilizada para chegar a essa manifestação do sagrado que em algum momento, período histórico, foi nomeado e é um arquétipo desta força lunar incidida sobre a Terra, ainda combinada com a força dos 4 elementos da natureza presentes na Mãe Natureza, presentes na Terra. Oi, Grifo. O Grifo passou correndo aqui agora. Voltando a falar sobre a energia da Lua, nós vamos também dividir essa energia da Lua em dois caminhos. O caminho de manipulação, onde nós vamos utilizar nas celebrações diretamente a energia da Lua, e o caminho religioso, de religar-se ao sagrado, ou seja, utilizando a energia arquetípica da Lua, relacionando as nossas divindades com uma das faces da Lua. Assim sendo, a Morrigan, a deusa dos mistérios, a deusa da transformação através da morte, do renascimento através das honras dos guerreiros, ela vai estar relacionada com o novilúnio,
um momento em que a Lua não tem qualquer incidência da luz solar. Ou seja, aqui é que nossa tradição acredita que as divindades puramente femininas e que estão relacionadas com o sagrado feminino, com o poder feminino, estão muito mais relacionadas. Enquanto as divindades que têm uma energia muito mais materna ou lunar propriamente dita, mas que tem sobre ela alguma relação com o masculino, ou seja, necessitam da energia masculina para sua fecundação, ou seja, necessitam da energia do masculino, do Sol, também para sua plenitude, então estarão relacionadas com a lua cheia. Algumas divindades que estão relacionadas com a face anciã e de sabedoria, então serão relacionadas com a lua minguante. Por isso, alguns dos nossos iniciados poderão ou não celebrar essas luas. Isso depende muito de como o seu sagrado se manifesta, visto que a nossa tradição busca a religação com o sagrado através da autenticidade. É um caminho de renovação, é um caminho de iniciação para bruxos sementes da nova era. Já tendo, nós vamos entender isso melhor quando aprofundarmos o nosso conhecimento, visto que essa é a nossa primeira aula e nós vamos pegar leve por enquanto. Certo? Mas afinal, já falamos bastante sobre a deusa, já falamos um pouco sobre as energias das quatro fases da lua. Afinal, e onde é que fica o Deus? No próximo texto da nossa apostila, que vai falar a deusa e o Deus, nós vamos ler assim: todas as deusas são uma só deusa e todos os deuses são um só Deus. Enquanto a deusa representa a pulsação vital constante no universo, é imprescindível que entendamos o papel do Deus. Ela é a senhora da vida, mas ele é o portador da luz. Ela é o ventre e ele o falo ereto. Ela gera a vida, ele é a faísca que inicia o processo. Em plena harmonia, sem predomínio nem competições, mas pela completa união. Ambos os parceiros no desenrolar da música e dança que criam e recriam o universo ainda hoje. Ou seja, a nossa tradição, apesar de ser uma tradição cuja magia e a manifestação da sua magia é basicamente lunar, ainda assim há uma celebração aos ciclos sazonais da natureza. A lua incide sobre a terra o poder sobre a maré, sobre o crescimento das pastagens também, mas depende da luz solar para que os ciclos da natureza se completem. Logo, o Deus, em sua manifestação solar, está diretamente relacionado com o masculino. No segundo tópico desse mesmo texto, sobre a deusa e o Deus, nós vamos ler assim: o Deus cornífero. O Deus realmente é deixado de lado muitas vezes nos cultos pagãos, como se a energia da deusa como se a energia da deusa pedisse essa dedicação exclusiva. Isso porque não é possível cultuar o Deus corretamente enquanto não compreendermos a deusa e nos despirmos do Deus do patriarcado. Basicamente, o Deus já teve muito ibope durante todo esse período de imposição do patriarcado, mas a sua energia foi absolutamente deturpada, sendo considerada uma energia de domínio e de superioridade sobre o sagrado feminino e sobre a deusa. O que nossa tradição entende é que essas energias da dualidade coexistem e dependem uma da outra para a sua existência plena, ou seja, para a sua manifestação plena na Terra. Não existe deusa sem a energia solar, sem a energia do Deus, sem a energia masculina. Assim como não existe o Deus sem a energia feminina, a energia lunar e a energia da fertilidade, visto que um depende do outro. Ou seja, o nosso caminho iniciático é um caminho de equilíbrio. Apesar de nós não celebrarmos deusa, eu vou fazer até desenhos aqui que vai ficar melhor. Apesar de nós não celebrarmos a lua como uma divindade individual, ou seja, não como um indivíduo, mas sim como uma força geradora, e o sol também não ser celebrado como um Deus, um indivíduo, mas como uma força geradora disso, a motriz de tudo isso,
nós não conseguimos celebrar o sagrado sem que essas duas forças gerem a fertilidade e a fecundidade necessária para a existência do nosso sagrado. Que depois, isso nós vamos chamar de sagrado, depois se manifesta através de arquétipos que são basicamente uma forma consciente que se comunica diretamente com o nosso sagrado interno e se manifesta assumindo esse papel, assumindo esse arquétipo, para que melhor se comunique, melhor seja compreendido através de nós. Então, no quarto parágrafo desse mesmo texto, nós vamos ver assim: como a deusa, ele está Como a deusa, ele está na fonte e no fim da fonte, na vida e na doença terminal, na luz e na sombra, no que é bom para você e no que é mal. Ou seja, nós não temos o conceito de luz e sombras como positivo e negativo, como bem e mal. Tudo depende unicamente da comunicação e da compreensão que você tem do seu sagrado. Ou seja, talvez aquilo que seja bom para mim seja mal para você. Talvez aquilo que seja mal para mim seja bom para você. Nós buscamos a harmonia da nossa luz e das nossas sombras sem ligar elas diretamente ou sem relacioná-las diretamente com bom e ruim, bem e mal. O princípio gerador de todas as coisas não é bom nem ruim, é apenas gerador da existência. E é o que se faz com a nossa existência e com a existência do tudo que diz o que será bom ou ruim para nós ou para o outro. O Deus também tem as suas faces, mas é aí que ele está relacionado com o Sol. Porque o Deus está relacionado com a força do Sol incidido sobre a Terra, sobre a natureza, o que vai ser diferente em cada um dos hemisférios, que gera também o equilíbrio sagrado do nosso planeta. Ou seja, enquanto a deusa está relacionada com a Lua, através dos ciclos lunares, está relacionada com as mulheres, dado ao nascimento, ao parto, aos seus fluxos sanguíneos. O Deus, ele para nós, ele simbolicamente assume vamos dizer, uma forma de um homem viril, de chifres, pés de bode ou de carneiro, porque ele está relacionado com o sustento, com a terra, já que o Sol é a força do Deus incendido sobre a terra. O Sol fecunda, fertiliza a terra através dos seus raios. Quando o Sol enfraquece durante o ano, nós temos o inverno, que é o período do ano em que nós não temos abundância de frutos, de grãos, e quando o Sol está em seu apogeu, em seu ápice, nós temos a abundância de grãos ou do sustento. Logo, enquanto a deusa está relacionada com os mistérios, com a magia, o Deus está relacionado com o mundano, com o sustento, com as nossas necessidades físicas. O Deus e a deusa se complementam então em nossa tradição, trazendo de volta para a realidade mundana e sagrada o equilíbrio de nós mesmos. Nesse primeiro encontro, eu gostaria de pedir que você enviasse um resumo para a Mestre Serena via e-mail, falando, e esse resumo serão tópicos das características do que você procura, do que você entende que sejam questões relacionadas à deusa e questões relacionadas ao Deus. Por exemplo,
O jogo de tarô, ele está relacionado com que face do sagrado? O seu sustento material está relacionado com que face do sagrado? O seu relacionamento está relacionado com que face do sagrado? O seu trabalho está relacionado com que face do sagrado? Envie um pequeno resumo com tópicos do que você acredita que a deusa que esteja sob o domínio da deusa e o que está sob o domínio do Deus, certo? Você vai receber, ainda essa semana, um texto de apoio. Esse texto de apoio é o texto Paganismo, Bruxaria e Wicca, que vai explicar sobre, que vai ser um texto que vai falar sobre bruxaria, Wicca, paganismo, neopaganismo, xamanismo, e você vai fazer um trabalho para daqui a uma semana, para daqui a 2 aulas, que vai ser um resumo em tópicos sobre cada um desses segmentos do paganismo e neopaganismo e uma resenha de no mínimo 5 linhas e no máximo 15 linhas sobre as principais diferenças de cada um desses segmentos. Eu agradeço muito a confiança em nosso trabalho, no estudo direcionado da nossa tradição. Esse é o primeiro dos nossos encontros, então eu estou pegando bem leve com vocês. Aguardem os próximos vídeos, as nossas próximas aulas, que com certeza você vai se desenvolver muito bem dentro dos nossos estudos. Gratidão pela confiança e pelo carinho de sempre. Desejo todas as bênçãos do Sagrado sobre você.